Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 94. Essa semana vai ser a sessão 94, 95, 96 e 97. Quatro sessões, tá bom? Eu vou compartilhar o contexto histórico dessa sessão aqui, tá bom? Que também vai acabar se aplicando também às outras sessões, porque o contexto histórico dentro de Ohio, ali em Kitlan, é o mesmo, tá bom? Só ficou mais hostil, né? Eles vão ser expulsos, né, do condado de Jackson, lá onde eles estão, tá bom? Aí a gente vai estudando mais aqui e vai compartilhando quando chegar a sessão. Então aqui, essa revelação ela foi recebida no dia 2 de agosto de 1833 pelo profeta Joseph Smith. A situação lá no Missouri, né, era de grande perseguição contra os membros, né, da igreja e a liderança principalmente, elas eram frequentemente ameaçadas também. Essa revelações aqui, ela vai tratar sobre a construção de um templo, que é o templo de Kita, tá bom? E também de outros dois edifícios, né? Uma escola, tá bom? Para eles poderem estudar. E também vai falar de uma gráfica, tá bom? De construir uma gráfica. Aqui a gente vai ver que os materiais, né, para se construir essas coisas, é muito recurso, é muito dinheiro, e eles não tinham. Mas em meio às dificuldades que eles tiveram, eles confiam em Deus, né? E o Senhor manda a provisão para eles. E às vezes a provisão, né, não é nem a questão de mandar dinheiro ou batizar alguém que tem com dinheiro, não. Pessoas que eram membros novos, eles tinham é, habilidades e trabalhavam com certas coisas que eles puderam ajudar a construir o templo ali com suas próprias mãos. Então vamos começar aqui o versículo 1, tá bom? Vamos ver se a gente finaliza essa sessão hoje, a sessão 94. Vamos ver se a gente chega do 1 ao 17. Versículo 1 diz assim: E também em verdade vos digo, meus amigos, um mandamento vos dou, de que comeceis a projetar e preparar o início do alicerce da cidade e estaca de Sião, aqui na terra de Kitler, começando pela minha casa. Bom, então aqui o Senhor primeiramente tinha dado, né, para construir um templo lá em Sião, né? Mas como os membros da igreja não haviam feito até agora, não haviam progredido nesse aspecto, então o Senhor manda construir esse templo aqui em Kitra, tá bom? Ele deixa claro, né, sobre a organização desse local, a gente vai ver nessa revelação, e que tanto um local físico, né, também é importante para nós adorarmos, como a gente vai ver aqui, tá bom? Vamos lá. Versículo 2. Eis que isso deverá ser feito de acordo com o modelo que vos dei. Ou seja, a instrução que ele está dando aqui, tá bom? Elas deveriam ser específicas. Ele vai passar medidas, como deveria, a posição da casa, né? Aqui a primeira casa que ele está falando é o templo mesmo, tá bom? E depois vai ser mais coisas reveladas dentro desse templo. Então ele fala até a posição, né? A gente vai se ler todos aqui, a gente vê até que ele coloca a posição do templo, né? Virada ali para o sol. Então tem todas essas coisas aqui. Vamos lá, o versículo 3 e o versículo 4 fala aqui da casa administrativa, né? Da primeira presidência, que seria construída também. Então falou de construir um templo, mas também uma casa administrativa, para eles cuidarem dos negócios da igreja. Aqui o versículo 5, aqui fala das divisões, né, dessa casa, dessa escola aqui dos profetas, tá bom? Que vai ser também mencionado aqui. O tamanho delas, divisões superiores e inferiores, o Senhor passa em detalhes, né? Assim como fez lá em Êxodo, Êxodo capítulo 25, né, quando é para construir a arca, também ele passa ali medidas específicas. Aqui o Senhor está fazendo isso também. O versículo 6 diz assim:
será dedicado ao Senhor desde o alicerce, segundo a ordem do sacerdócio, segundo o modelo que vos será dado. Aqui então fala que a construção desse templo ele deveria ser consagrado, ou seja, abençoado desde a fundação, desde o alicerce. E é isso que acontece quando vai se dedicar um templo. Primeiramente é ir lá e dedicar o terreno, né, para que esse templo seja erigido ali, construído nesse local, tá bom? Então aqui a gente vê que essa parte, né, é uma dedicação ao Senhor, né, que não seria apenas um local, mas um lugar consagrado, tá bom? Vamos lá aqui para o versículo 7 e o versículo 8 diz assim: será inteiramente dedicada ao Senhor, para o trabalho da presidência, e não permitireis que qualquer coisa impura entre nela, e minha glória lá estará, e minha presença lá estará. Então aqui é uma promessa maravilhosa, né? Aqui ele falando sobre a escola que seria formada e que a própria presença do Senhor estaria ali com eles, tá bom? Algo grandioso aqui nessa promessa. Mas aqui ele coloca essa condição, né, de lugar puro. A gente vai ver nos próximos versículos aqui, o versículo 9, que vai falar também quando que a presença do Senhor não está naquele local. Versículo 9, mas se alguma coisa impura nela entrar, a minha glória lá não estará, e minha presença lá não entrará. Então, aqui o Senhor coloca essa questão também, de que se o lugar está impuro ou contaminado, ele não pode permanecer ali. E aqui é bem no sentido também de. É um sentido amplo, né, que significa limpeza, todas as coisas, mas aqui ele está falando do pecado, tá bom? Nesse aspecto aqui. E também, né, a gente aprende lá em Coríntios, né, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que o nosso próprio corpo também, ele é um templo de Deus, onde o Espírito de Santo habita em nós. Então, também nós devemos manter o nosso corpo limpo. Vamos lá, do versículo 10 ao 12 aqui, ele vai falar então sobre construir a gráfica. Ele falou primeiramente sobre construir o templo, depois falou sobre construir uma casa de administração, né, que serviria também ali como a escola dos profetas, onde eles aprendiam as coisas. E agora então ele vai falar de construir uma gráfica. O versículo 10 diz assim: e também em verdade vos digo, segundo o terreno do sul, seria dedicado para a construção de uma casa a mim, a fim de imprimir-me traduções das minhas escrituras e todas as coisas que eu vos ordenar. Bom, aqui então a gente vê o Senhor chamando a tipografia também de uma casa para mim. Em todos esses edifícios que iam ser construídos, é, era para se escrever neles ali santidade ao Senhor, porque aquele local foi consagrado. Então veja que a linguagem que o Senhor usa aqui é uma linguagem também de um templo, né? Ali, que seria consagrado desde o alicerce até o final da obra ali. Então o Senhor ele chama uma gráfica, né? Tipografia aqui de templo, né? Por quê? Porque tudo que nós consagramos ao Senhor vira um templo, tá bom? Então aqui a gente vê eles consagrando a escola dos profetas vira um templo. A gráfica vira um templo também, tá bom? Então todas aqui com esse objetivo torna sagrado, né? Aliás, quando nós dedicamos algo ao Senhor, torna-se sagrado. O dinheiro é só dinheiro comum, por exemplo. Mas quando nós doamos ao Senhor, fazemos a oferta, aquele dinheiro torna-se sagrado, tá bom? O versículo 11 e o versículo 12 aqui, o Senhor vai passar as medidas específicas ali, né, dessa gráfica, o tamanho da sala e assim por diante, tá bom? Algo interessante aqui no final do versículo 12 é que o Senhor ele usa a mesma linguagem para o templo, né, que deve ser uma casa imaculada, né, que deve ser uma casa pura e que ele deve servir de adoração ao Senhor. Então, eu achei interessante aqui também.
Aqui, né, conforme falou da dedicação do templo, desde o alicerce, desde o princípio até finalizar a obra, nossa casa também, ela deve ser dedicada e para a santidade dela ser mantida, a gente deve não permitir que coisas impuras entrem na nossa casa. Há uma pergunta que fizeram, né, na aula do Coro de Elders, né, no treinamento que nós estávamos ministrando, e nós paramos um pouco para pensar. Muitas casas que nós conhecemos já foram dedicadas, né? A casa que nós moramos, ela não é dedicada para o Senhor. Não é uma casa que a gente consagra a minha casa para Deus e dá a minha casa para Deus. É, a dedicação do lar que nós fazemos, essa dedicação do lar, ela é uma dedicação para que o Espírito do Senhor possa habitar nela. Né? E a pergunta que fizeram lá no Coro de Elders é a seguinte: eu já dediquei a minha casa, eu preciso dedicar de novo? Bom, vamos parar um pouco para pensar. O templo, né? Aqui a gente viu que ele é dedicado no alicerce, depois ele é dedicado quando termina a obra, e depois que termina, depois da inauguração, ele é dedicado. Né? Ali, depois, então, só os membros da igreja que têm uma recomendação, que guarda, né, as leis do Senhor, eles podem entrar ali. Mas o que acontece? O templo, de vez em quando, ele tem que ser rededicado, né? Porque ao longo do tempo vai acontecendo algumas coisas ali, tá bom? E aí, então, que tipo de coisa, né? A pessoa fica curiosa. A gente não é perfeito, a gente tem erro também, e isso vai manchando o lugar espiritualmente. Tá bom? No nosso lar também. Quando a gente fica bravo, quando a gente grita, quando a gente fala palavrão, isso vai tirando a impureza do local. Então, sim, o nosso lar, ele pode ser rededicado, né, de novo. Sei lá, aí eu não vou estipular um tempo, né? De 6 em 6 meses, ou todo ano você vai lá e rededica o seu lar. Eu acho que é algo bem importante que nós estávamos conversando aqui no Coro de Elders, tá bom? Estou passando para vocês. Continuando aqui, do versículo 13 ao 17, só falta 5 versículos aqui, né? Vamos ver aqui. Ele vai falar de algumas heranças aqui, ó. Versículo 13 diz, ó: E no terceiro terreno, meu servo Hiram Smith receberá uma herança. Alguns podem até pensar assim: olha lá, Hiram Smith, né, irmão de Joseph Smith, está sendo beneficiado lá, ganhando uma herança, né, no terreno ali. O que nós devemos ver aqui é que, na verdade, quando a pessoa recebia essa herança, ele tinha mordomia, ele tinha que cumprir certas coisas ali para a edificação do reino de Deus. Então não é algo, um presente para você aqui, para você ficar de boa. Não, era um trabalho, ele tinha que prestar mordomia, né, contas daquilo que ele recebeu e o que ele ia conseguir produzir com isso também, tá bom? Então, fala de responsabilidades, né? Então, ele recebendo essa herança, ele receberia a responsabilidade e também administraria o trabalho que ele estava fazendo para outras coisas ali. Versículo 14 diz assim, ó: No primeiro terreno e no segundo terreno no norte, meus servos Harold Carroll e Jared Carter receberão sua herança. Então, novamente aqui, o Senhor dando herança aqui lá em Kitla para algumas pessoas. Junto com essas heranças, eles recebem responsabilidades, tá bom? Seria dado ali sobre a edificação dos outros edifícios ali que seria feito. Então, também ganharia responsabilidade. Versículo 15: para que façam o trabalho que lhe designei, a serem o comitê responsável pela construção de minhas casas, de acordo com o mandamento que o Senhor Deus vos deu. Bom, então, aqui a gente viu então que eles ganharam a herança, mas aqui a gente vê as responsabilidades. Eles ficariam responsáveis pela construção, né? Será que a gente chamaria de mestre de obra, o que é, mas eles ficariam responsáveis, tá bom? Então isso traz responsabilidades, quando eles ganham herança ali. Vamos lá, versículo 16. Essas duas casas não deverão ser construídas até que eu dê o mandamento concernente a elas. Então, o templo era para construir.
Mas ele falou de outras duas casas, né? Uma outra casa que seria para a administração, né, da igreja, que serviria como uma escola dos profetas também. Mas também ele falou da tipografia, né? Uma gráfica também que seria construída. E apesar do Senhor já revelar que seria construída essas coisas, ele fala para não construir agora, era para construir só o templo. Então aqui a gente tem alguns ensinamentos importantes aqui, né? Que o Senhor, ele ensina aqui o princípio fundamental, que as coisas devem ser no tempo dele e não no nosso próprio tempo, né? É, mesmo, né, se eles poderiam pensar assim, vamos fazer tudo de uma vez, mas não, eles obedeceram ao Senhor aqui, vamos construir primeiro essa casa aqui, o templo, né, para o Senhor, e depois a gente fica aguardando, então, o Senhor dar novos mandamentos. Por que que isso é importante, né? Porque isso ensina paciência e esperar no Senhor, né, o que o Senhor requer de nós. É, assim que essa revelação foi recebida, né, Joseph Smith, o irmão dele, Hiram Smith, ele já pegou ali a foice, né, e foi lá carpinar o terreno para começar a limpar, né. É bom ver essa atitude nele aqui. Esse versículo, então, sobre esperar em Deus, eu marquei aqui Provérbios 16, 9, que diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, ou seja, planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Então, assim como em Doutrina e Convênio que nós leu agora, né, Doutrina e Convênio, seção 94, versículo 16, aqui também em Provérbio fala de esperar no Senhor, que a gente pode até planejar a nossa vida, mas é Deus que dirige os nossos passos. Uma aplicação pessoal é que a gente pode planejar muitas coisas na nossa vida, faculdade, várias coisas, mas é Deus que dirige os passos. Dirigir, né, no sentido mesmo de virar a direção. Às vezes a gente está querendo fazer uma coisa e Deus vai virar a gente, né, para fazer outro tipo de coisa, né? Então é importante a gente buscar o Senhor para conseguir uma formação, uma faculdade, alguma coisa, mas buscar o Senhor, porque talvez Ele vire a gente desse estado para fazer outra coisa, tá bom? Então é algo importante aqui. Vamos aqui para o versículo 17, é o último versículo, diz assim: e agora nada mais vos dou neste momento. Amém. Então aqui a gente vê que a revelação ela termina, né, mostrando que Deus ele dá instruções gradualmente, porque no versículo anterior ele já tinha falado, olha, essas duas casas não é para construir agora, tá bom? Então era para construir somente o templo por enquanto. Então a revelação ela é progressiva, ela vai vindo pouco aos poucos. E a gente vê depois que eles terminarem o templo, que tiver construído, quantas revelações e manifestação do Senhor e outros seres celestiais vai aparecer no templo de Quito. Então é revelação em cima de revelação. Bom, um pouco aqui, um pouco ali, o Senhor ele compartilha dessa maneira. Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.